Olá pessoal, paz e bem a todos. Estamos aqui no Bate-Papo Católico. Vamos fazer aqui o tema Se o homem é justificado pela fé somente. Meu nome é Pedro Henrique, eu sou catequista e agora meu amigo vai se apresentar. Olá pessoal, boa tarde, salve Maria Puríssima, viva Cristo Rei. Meu nome é Simplício, estou aqui com meu irmão Pedro para a gente tratar de um assunto que é somente a fé. Será que realmente somente a fé salva? Vamos tratar disso agora. Sim, então vamos aqui primeiro para Romanos 1,17, né? Para a gente entender como é que começou tudo isso. Porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé, e conduz à fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, que o justo é justificado pela fé, a gente concorda. Agora, que é pela fé somente, que a gente não discorda e vamos decorrer aqui. O justo é justificado pela fé somente, Simplício? É óbvio que não. Isso aí, Lutero adulterou essa passagem, né, colocando aí o somente, né, justo e somente da fé, não é isso? Que ele colocou, ele tem até na palavra no alemão, não sei se eu não me Alain, recordo agora o nome, Alain. Alain, isso. Ele colocou, né? Ele acrescentou isso aí para querer justificar a heresia sola fide, né? Sola fide. E tudo isso começou porque ele pegou aquelas passagens que Cristo fala na salvação, na promessa da salvação, né? Aquelas lá, São João 3,16, São João 11, 25, 26, Atos 16, né? E entre outras passagens, São João 5, 24, aquelas Creia no passagens que Senhor falam, Jesus e será salvo, né? A passagem. aquelas, quem crê em Cristo não perece, né? Então ele pegou Exatamente. essas passagens, interpretou ao bel prazer e pregou uma fé folgada, né? Lembrando Isso. que isso aí é uma promessa que Cristo disse, né? Mas lembrando, nós temos que sermos dignos dessas promessas de Cristo. Por isso que nós católicos rezamos assim: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Então, é de fé que Cristo salva? É de fé. Porque a Igreja Católica, a coluna que sustenta a verdade e corpo de Cristo, ela pregou isso. Consta nas Santas Escrituras. Mas não é de fé que basta crer. Porque Cristo não disse isso. Tanto é que nos seus diálogos, Cristo disse o quê? Lá a Nicodemos, por exemplo. O que, é que ele mostrou a Nicodemos? A importância de quê? Quem, São João 3,5. é necessário nascer da água e do espírito para Justamente. Você pega lá o diálogo dele com o jovem rico. O que, é que ele disse? Mandou o jovem rico o quê? Guardar os mandamentos. mandamentos. Então, Podia falar que e bastava crer, né? justamente, São João 6, receber Cristo eucaristicamente. Então, você pega aí que Cristo, ele, em momento nenhum, ele disse que basta crer para se salvar. Sim, crer, sim. Agora, como crer, né? Em Jesus Justamente, Cristo. Jesus passa 4 evangelhos ensinando como crer em Cristo. justamente. Então, vamos continuar aqui. Então, adulterou, falou somente a Escritura. Depois, para fazer o sola fide, adulterou a Escritura, né? Não precisa ter coerência. Então, foi lendo aqui Romanos 3,28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, já que não tem as obras da lei, é a fé somente, entendeu? O problema é o quê? As obras da lei é o cumprimento da lei mosaica, não são as boas obras de caridade. Esse que é o erro, esse que é a má interpretação. Então, a gente é justificado agora pela fé, e essa fé não precisa mais ter obras da lei. Não precisa mais guardar o sábado, não precisa mais fazer o sacrifício de animais, não precisa mais fazer a circuncisão. Por quê? Justamente. Abraão, se você se converter ao judaísmo, você precisa cumprir o Torá, precisa cumprir a lei para se salvar. Só que acontece o quê? Abraão foi justificado, só que não tinha lei na época dele. Como que Abraão foi justificado sem lei? Por quê? Foi pela fé. Pela fé e também pelas suas obras, oferecendo seu filho Isaac ao sacrifício, né? Só que Deus proveu o cordeiro, que é uma figura de Cristo. Que é, Exatamente. então, existem obras da lei, que é o cumprimento da lei mosaica, e existem as obras da caridade. Então a gente vai entender melhor esse pensamento de Paulo. Aqui ele vai desenvolvendo, desenvolve na carta aos Gálatas. E só para Sim, o que você falou aí, ó. O que é que Hebreus 8,13 fala? Assim, ao falar em nova aliança, declarou antiga a primeira. Ora, o que se torna antigo e envelhece está prestes a desaparecer.
Isso, então, a velha aliança na lei de Moisés iria acabar e agora vem a nova eterna aliança, que não precisa mais cumprir Justa. esses preceitos da lei mosaica. Nem fazer circuncisão, nem guardar sábado, isso não existe mais. Guarda de alimentos, isso tudo é sombra do bem que ia vir, né? Nosso Senhor. Just, justamente. Então É isso aí. vamos ler aqui, né, a carta aos Gálatas, prevendo a escritura que Deus Gálatas justificaria, 3, né? Gálatas 3:8, que Deus justificaria os povos pagãos pela fé. Anunciou esta boa nova a Abraão: em ti todos os povos serão abençoados. De modo que os homens de fé são abençoados com a bênção de Abraão, homem de fé. Todos os que apoiam nas práticas legais, quais são as práticas legais? A lei mosaica. Estão sob um regime de maldição. Então, se você guarda a lei mosaica, guarda o sábado, os judaizantes aí, né, Simplício? Estão, Justamente. estão todos debaixo de Então, maldição. maldição. Mas eu acho que eles pulam essa passagem aqui, né? Uhum. Acho que não, eu tenho certeza que eles pulam, porque não é possível. Porque são duas Aqui coisas tá claro. diferentes, o judaísmo e o catolicismo. Muito diferente, né? Po- Muito. Pois está escrito: maldito aquele que não cumpre todas as prescrições do livro da lei. Então, se você cumprir um só do que está prescrito lá na lei, você tem que cumprir todos. Pois maldito que não Justamente. cumprir todos os. São Tiago fala muito bem disso também. Sim, lê aí essa parte de São Tiago. São Tiago Deixa eu abrir aqui 2. que tá. Às vezes não tá. Peraí, que tá Eu abrindo tenho aqui, tá meio aqui, é lento. 2 qual? 2,20. Tá aqui. Eu abri aqui agora já, peraí. Aqui, ó. Não é 2,20 não. Não, é Peraí. um pouco antes. 2. Aqui, 2,10, ó. Pois quem guardar os preceitos da lei, mas faltar em um só ponto, se tornará culpado de toda ela. Então a gente vê que é o mesmo pensamento de São Paulo, né? Não tem contradição, é uma doutrina católica. Vamos continuar, a gente vai ver que é o mesmo pensamento. Isso. Então tá aqui. Aí o 11, que ninguém é justificado pela lei perante Deus, é evidente, porque o justo viverá pela fé. Então, nas obras da lei ali, São Paulo está falando isso aqui, ó. Está falando da lei mosaica. Porque se você não cumprir um, você está maldito. Se você cumprir um, você tem que cumprir toda a lei. Então, e essa fé aqui no 11, que São Paulo coloca, é uma fé somente? Ele vai explicar, que isso você vai entender melhor no capítulo 5 de Gálatas. E ele vai dar uma doutrina, e essa doutrina é uma doutrina católica. Vamos lá. 5:4. Já estáis Sim. separados de Cristo, vós que procurais justificação pela lei. Qual lei é essa? Mosaica, obras da lei. Decaíste da graça. Quem está lá no judaizando já decaiu da graça. Mais uma vez ir para o judaizante, né, Simplício? Justamente. Quanto a nós, Precisa acordar para a vida. sim, sim. Quanto a nós, é espiritualmente da fé que aguardamos a justiça esperada. Então é da fé que a gente aguarda a justiça. É uma fé somente? Vamos ver. Está circuncidado ou incircunciso, de nada vale em Cristo Jesus. Mas sim a fé que opera pela caridade. Ou seja, fé e obras da lei, Simplício. Pois é, né? Total de acordo com o que São Paulo falou. Com o que São Tiago vai falar, que a gente vai colocar mais para frente. Então, o que São Paulo está colocando aqui? Uma transição do judaísmo para o cristianismo. No judaísmo, você é justificado pelas obras da lei. Agora não. Agora a gente não é mais justificado pelas obras da lei. Agora é a fé que opera pela caridade. É a parábola das 10 virgens. 5 tem a lâmpada e as outras 5 tem a lâmpada com óleo. Então entrou pro casamento as que tinham óleo. Por quê? Você acende, o fogo é a fé e o óleo é a caridade que queima essa fé. Sim. E aí, Simplício. Aí vem a questão do 1 Coríntios 13, né? Que você quer falar? Pode ser. Deixa eu colocar aqui. 1 Coríntios 13:13. Isso. Que ele é, essa passagem aqui ela é muito objetiva também. Quem só não entende quem não quer realmente. Passar aqui. Coríntios 13. Tá demorando.
Tá aqui, ó. São Paulo vai falar nas virtudes, né, ó. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três. Porém, a maior delas é a caridade. São Paulo aqui muito claro, né? Guardar o quê? As três virtudes. Para ter o quê? A esperança da salvação. É aí que está o erro, né? A Justamente. Como graça eu, foi conquistada pelo nosso Senhor na sua encarnação, vida, morte e ressurreição. Glória total de justamente. nosso Senhor. E Só como que eu falei antes. Sim, termine. então a gente tem a fé, a esperança e a caridade. E não é a fé a maior delas, a caridade é que é. E essa caridade é feita no quê? No que falta para eles. É entender o que é a virtude da esperança. A esperança de um dia conquistar a vida eterna. Por isso que a gente reza, né? Como eu falei anteriormente, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E ele ainda falou mais. Tem aqui na carta dele, eu notei aqui. Simplício, vamos só ver um pouco antes aqui, ó, o início da carta aos Coríntios, do que. Sim, sim. Olha lá. Ainda, capítulo, no versículo 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver fé, não, se eu não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Para você ver como a caridade é a plenitude do amor de Deus. Então, tem gente aí que fala que se você tiver fé, você vai ter boas obras, o que não é verdade aqui. Ainda que eu tenha toda a fé, se eu não tiver caridade, nada sou. Porque para viver a caridade tem que ser na esperança da ressurreição. Aí sim você vai viver a plenitude do amor divino, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Justamente. Bem explicado, né? E para você ver aqui, ó. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Nós, ao contrário, que somos judias, sejamos sóbrios, tomemos por couraça a fé e a caridade, por capacete a esperança da salvação. E ele também lá em Tessalonicenses, né, aliás, em Timóteo, Caríssimo, Timóteo 2, vamos, hum, lê de novo aí, de novo, mais uma vez, só para confirmar como é as três. ó, nós, ao contrário, que somos judia, sejamos sóbrios, tomemos por couraça a fé e a caridade, e Aí as por duas. capacete a esperança da salvação. Pois é, e esse aí é que Né? falta, né? Que fala que já está salvo, mas não. É a fé e a caridade na esperança da Da salvação. salvação. Olha, esse negócio aí, essa historinha aqui, já uma vez salvo, sempre salvo, isso é um perigo. Ora, São Paulo, lá em 1 Coríntios 9, 27, ele diz que castiga seu corpo por medo de ficar de fora. Como é que Sim, o próprio São Paulo dizendo isso? Aí vem protestante dizer que uma vez salvo, sempre salvo. sempre salvo, Isso exatamente. é, isso é um absurdo. Né? E olha o que São Paulo diz aqui também, ó. 1 Timóteo, 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 2, 14 e 15. Olha só. uhum, E a graça de nosso Senhor foi imensa, juntamente com a fé e a caridade que está em Jesus Cristo. Eis uma verdade absolutamente certa e merecedora da fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o primeiro. Olha aqui de novo, ó, fé e caridade, ó, de novo, ó, fé com obras, né? justamente, de novo ele está enfatizando isso aí. Aí vem o cara e diz que a caridade não é importante. Uhum. Ainda que eu É tenha uma, fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver caridade, nada eu sou. justamente, E é falta muita, a virtude da esperança, né? Nesse meio aí. com certeza. Não, muito bom. Então vamos prosseguir. Colocar o Sim. Evangelho de São João. Você quer ler também? O Evangelho de São João? Quer falar logo de Efésios? Ah, tá, Quer sim. ver? Efésios Efésios, 2? né? Sim, sim, sim. Vou colocar aqui. Efésios 2, Romanos 11, 20. Efésios 2:9, né? 2:8. É que eles tanto falam essa passagem aí, né? Já tá aí na tela já, Simplício. Pera aí.
Se você quiser ler, pode ler essa aí do Efésios. Lê aí. Então vamos lá. Porque é gratuitamente que fostes salvos, mediante a fé. Isso não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras para que ninguém se glorie. Pronto, sola fide. Aí eles param aqui, né? Apaga o próximo versículo, né? Eles apagam o 10. Aí está dizendo aqui, ó. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo, para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós a praticássemos. Eles ignoram esse versículo 10. E ainda mais, eles dizem assim, né? Eles pegam muito esse versículo 9, né? Não provém das obras para que nem se glorie. Aí eles dizem que as obras não servem. Aí se for seguir esse raciocínio, olha o que é que São Paulo está dizendo aqui em Romanos 11, ó. Romanos 11, 20. Tá na tela. Sem dúvida, é pela incredulidade que foram cortados, ao passo que tu é pela fé que estás firmes. Não tem soberbeças, antes teme. Então, se for seguir a lógica, também a fé não vai servir aqui. Que vai dar glória à pessoa, né? Justamente. Uhum. Olha um negócio que não tem, Não, não tem cabimento o que o protestante fala. não precisa ter coerência, né? Só precisa. Não, não precisa de jeito nenhum. É só protestar, é só mentir. É Uhum. como tem aquela história que Cláudio Campos diz. Se não é como eu quero, eu vou lá e adultero. Adultério. É É verdade, típico de essa é engraçada. protestante isso. Aham. Então, o Típico de Evangelho de São protestante. João. Capítulo 5, né? Uhum. Não, o versículo 25, capítulo 25 ou o 5, você está falando? São Do João último 5. julgamento? Não, o Evangelho de João. Sim. Vamos lá. São João 5, 28. Uhum. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está no está no meio meio de de nós. nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Olha a voz, Glória a Senhor. vós, Senhor. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Pessoa, Palavra do Senhor, graças a palavra Deus. da salvação, né? Graças a Graças a Deus. Deus. Olha só, Então, então não tem como defender o salafite com uma passagem dessa no Evangelho. justamente, aqui está falando o quê? Né? Os que, Os que praticam. os que praticaram o bem vão para a vida eterna e os que praticaram o mal irão para a condenação. Então, mostra a Que é importância das boas obras de caridade. justamente as boas obras. O que tem mais tem Apocalipse é falando em boas obras. Uhum, Apocalipse 2:23, Cristo é aquele que sonduzins os corações e retribuirá a cada um segundo as suas obras. uhum. Apocalipse 20:12, vou até colocar aqui, Aqui, ó, 2012 na tela já. que não está aparecendo para mim. Uhum. Ah, tá, deixa eu fazer aqui. Olha aqui no meu, olha aqui no meu. Hum, Certo. Apocalipse. Aqui, ó. É o que mais tem. Por que será que Lutero quis tirar esse livro da Bíblia, né? mais um, né? São Tiago. Pois é, por que será? São Tiago, é óbvio, né? Uhum. Chamou de carta de palha, né? Sim, sim. Olha só. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Aí protestante diz que o trono é aqui na terra ainda, né? Uhum. Abriram-se os livros e ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito neste livro, segundo as suas obras. Apocalipse 22 também, ó. Peraí, Simplício. Segundo as obras e não segundo a fé, né? Sim, E o sim. próximo versículo confirma. O mar Sim. restituiu os mortos que nele estavam. Do mesmo modo, a morte e a morada subterrânea, cada um foi julgado segundo as suas Obras. obras. Certo? Justamente. Aí aqui também, ó. Apocalipse 22, 12. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. É, Como é que alguém olha e diz que as obras não são importantes? a salvação. Lembrando que as obras são feitas na esperança e não na certeza absoluta e Na, incondicional da salvação. na esperança da salvação, como a gente falou no começo, né? No começo, Nós, exatamente. Então vamos. mas, Hum, e nós temos que ser o quê? Novamente, sermos dignos das promessas promessas de de Cristo. Cristo. Uhum. Então vamos aqui colocar São Tiago 2, capítulo 2, versículo 4. Essa carta foi chamada de carta de palha, né? Foi colocada no apêndice.
Então vamos lá, O capítulo que 2, versículo será? 14. De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Olha o sola fide aí. Se você tiver fé e não tiver obras, você vai poder se salvar. Tá falando de salvação. Não, de modo algum. Se a um irmão ou irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também, a fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Então, o só acreditar, o só crer, também os demônios fazem isso. Mas agora fazer a boa obra, eles não fazem. Então, é justo, né, Simplício? Então, só crer vai dar a boa obra? Não vai. Porque o crer, demônios também fazem isso. Tá certo? Eu vou- Queres ver, homem vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras oferecendo seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completadas por ela? Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isto foi tido em conta de justiça e foi chamado amigo de Deus. Então, o único versículo que a gente encontra na Bíblia que o fé somente, sem adulteração. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Mais uma vez, vedes que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Não tem justificação somente por sola fide, somente pela fé. Então tá aqui, Simplício, o único lugar da Bíblia que o somente pela fé aparece. Continue o texto aí. Do mesmo modo, Raabe, a meretriz, não foi ela justificada pelas obras, por ter recebido os mensageiros e os ter feito sair por um outro caminho? Assim como o corpo sem alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu fico imaginando quando um protestante lê isso aqui. Ele fala que é para as boas obras é para justificação diante do homem. Onde é que tem justiça diante do homem na Bíblia? Ai, meu Jesus. É igual quando ele lê lá em São Lucas 1:28. Ah, Acho que eles pulam, acho que eles ficam doidos com aquela São Lucas 1:28, né? a Por que saudação será? Por que será, né? Que eles ficam. tem que adulterar, né? Ai, ai, ai. Olha, e você falou aí, Pedro, é uma questão também que é muito mal entendida. Essa questão do crer. É Uhum. igual, é igual aquela questão de. Quando está lá dizendo lá em Romanos 8:1, que eles muito usam também, né? Diz assim: de agora em diante, pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Aí confunde aqui. Não há condenação para os que estão em Cristo, eles confundem com não há condenação para quem quer em Cristo. Já são duas situações completamente diferentes. Crer em Cristo é uma história e estar em Cristo é outra totalmente diferente. É o estado de graça, né, que a igreja ensina. Justamente. Quem é que está em Cristo? É quem está sem a mancha do pecado mortal, quem está com sua alma, como eu falei, sem a mancha do pecado mortal, né? Batizado, se confessou, se mantém nos Justamente. mandamentos. Justamente. Sem aquela mancha. Isso é estar em Cristo. E São João diz lá na sua carta, na capítulo, se não me engano, na segunda carta de São João, versículos 4 ao 6, ele diz: é mentiroso aquele que não guarda, que diz que crê em Cristo, que está em Cristo, mas não guarda os Não mandamentos. guarda os mandamentos. Tem que crer e Né? guardar os mandamentos, né? Se eu olhar aqui qual é a carta, é a segunda carta dele. Uhum. Qual é a primeira? Deixa eu olhar aqui para não deixar nada batido. Espera aí. Rapidinho aqui. Segunda carta de São João, né? Deixa eu olhar aqui. Segunda carta. Acho que na primeira. É na primeira mesa. Primeira de São João. Deixa eu ver aqui. Aqui tá dando um probleminha aqui, rapaz. São João aqui. 2:4. Aquele que diz conhecer e não Primeira, guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. primeira carta dele, né? Isso, primeira 2:4. Isso. É mentiroso aquele que não guarda os mandamentos. Então, não tem essa de só crer. Sim, Essa conversa não existe. Isso é mais falso que nota de R$ 3. sim. E o engraçado é que
São Mateus mostra o julgamento 25, mas eles ficam mais no São Mateus 24, né? Pra ficar especulando, fim do mundo e não sei o que, tocar aquele terror. Só Mas não, achismo, né? mas não leio o 25, né, Simplício? Que acaba mais uma vez com o Sola Feed. Então, São Mateus 25, 31. Você quer fazer a leitura? Pode fazer aí, faça a leitura. Acho que essa parte aqui é melhor você que. Aí. É. São Mateus. Eu vou compartilhar na tela aí pra você. Compartilha aí, porque aqui tá dando um Uhum. probleminha aqui pra abrir toda vez. Tá, dessa vez eu não fiquei compartilhando, né? Aí, tá aí. Tá pequeno pra mim, viu, Pedro? Não tô vendo, não. Tá pequeno, né? Pera aí. Eu olho... Apareceu aí? Não. Eu- Deixa eu olhar aqui, peraí. Eu abro aqui, na meu. Abre aí. Mateus 25, 41, né? 31. Não, é o... É. 31. Quer que eu leia ele todo? Pode ler. Até o 46? Uhum. Beleza. Senhor esteja convosco, Ele está no meio está de no meio de nós. nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Agora vai ser. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, Tá aí. enfermo e me visitastes, estava na prisão e vieste a mim. Tá aí as boas obras de caridade. De novo, né? Uhum. Aí os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim, mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Fogo eterno, é inferno, para quem não acredita no inferno. Leia aqui, ó. Tá começando a acreditar. Esses protestantes aí que não acreditam em inferno, né? Uhum. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo na prisão e não te socorremos? Ele responderá: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixaste de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação, Glória a vós, glória a Senhor. vós, Senhor. Tá aí, Então, mais uma vez, a importância das boas obras, né? de caridade. Sim, quem praticou o bem, em consonância com o Evangelho de São João que a gente leu, com o Apocalipse, com a carta de São João, com o ensino de São Paulo em Gálatas. Então não tem contradição. Tá tudo de acordo com a doutrina católica. Exatamente. Exatamente, né? Então eu vou fazer minha consideração final aqui, Simplício. É o seguinte: o homem, a graça é dom gratuito de Deus, foi conquistado pelo nosso Senhor. Isso é glória do nosso Senhor. Então ele vai oferecer a graça pra gente, a gente adere através da fé, tá certo? Então essa fé, ela a fé e a caridade é feita o quê? Na esperança da ressurreição. Não na certeza de ganhar a graça. Isso aí quem faz são outras religiões pagãs, que o homem se salva por si mesmo. Então, a gente tem o quê? A virtude da esperança. E na esperança da ressurreição, a gente vai fazer o quê? Viver o amar a Deus acima de todas as coisas e o amar ao próximo como a nós mesmos.
E aí sim, a gente vai estar na plenitude do amor de Deus, que é a caridade. Fé, esperança e caridade. E a maior delas é a caridade. Sim. Quer fazer sua consideração final agora, Simplício? É, você falou aí muito bem. E só para lembrar, o que é que Cristo disse lá em São João 15,5? Sem mim, nada podeis fazer. É? Então, sem Cristo, está perdido. Sim, sim. São Paulo, lá na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios 10:12, ele disse o quê? Quem julga está de pé, tome cuidado para não cair. O próprio São Paulo diz também, como eu falei no começo, 1 Coríntios 9:27, ele castiga seu corpo com medo de ficar de fora. O próprio São Paulo, ele relata em sua carta aos Coríntios que apanhou de um anjo de Satanás. Então, a Sim. gente já vê aí, né, que esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo, E não sola existe. fide não. Justamente. Então, é a esperança, como a gente falou, né? A gente vive na esperança da salvação. De um dia chegar lá, né? Romanos 5, Justamente. 1 e 2. É só ler ali, Romanos 5, Justamente. 1 e 2. Sim, lembrando também, né? São Paulo diz lá em 2 Coríntios 3:5. Não somos capazes nem de pensamentos bons sem Deus. Sim. Então, muito bom. Foi essa aqui a nossa explanação. Muito obrigado a quem acompanhou até aqui. Até a próxima. Paz e bem a todos. E amém. Amém.